Os destaques desta edição. A quarta-feira foi a mais chuvosa de novembro. Aguaceiro alagou ruas e avenidas e um avião derrapou na pista do aeroporto Eduardo Gomes, que foi fechado. Polo Industrial de Manaus faturou mais de 67 bilhões entre janeiro e setembro. Prolongamento da Avenida das Torres será inaugurado nesta sexta-feira. Futuro ministro diz que governo pagará 13º para o Bolsa Família e defende continuidade de pente fino no programa. Tribunal reduz pena e manda Palocci para a prisão domiciliar. Desdobramento da Lava Jato. Operação Boca de Lobo. Governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi preso agora de manhã pela Polícia Federal. Buenos Aires mobiliza milhares de agentes e isola áreas para receber líderes mundiais do G20. Atlético Paranaense vence Fluminense de novo no Maracanã e vai à final da Sul-Americana. Taxista é morto com 3 tiros na cabeça no bairro do Crespo. Homem é morto a tiros após ser abordado por grupo no carro da morte no Nova Esperança. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h40. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeiras de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Rodearte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Maran FM em Maran. Cabocla FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitárias de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM de Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h48. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima prevista é de 31 graus Celsius. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia fica nublado, a parcialmente nublado, com chuva. O Climatempo previa ontem 35 milímetros de chuva e caiu 38. Para hoje, fala que é de 80% a probabilidade de mais 28 milímetros de precipitação pluviométrica. Já choveu este mês 130 milímetros, bem abaixo do mesmo período do ano passado, que foi de 250 milímetros. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 29 de novembro. 333 dias do ano. Faltam 32 para terminar 2018. Hoje é o dia de São Saturnino. Também é o Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino, instituído pela ONU, e o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. O Rio Negro subiu mais 9 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 27 centímetros. Datas e fatos. 1633, Vicente de Paulo e Luísa de Marilac fundam a Companhia das Filhas da Caridade. 1807, família real embarca para o Brasil em 17 naves britânicas. 1877, Thomas Edison demonstra seu fonógrafo pela primeira vez. 1929, o almirante norte-americano Richard Byrd torna-se a primeira pessoa a sobrevoar o Polo Sul. 1963, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, cria a Comissão Warren para investigar o assassinato de John Kennedy. 2013, voo linhas aéreas de Moçambique 470 cai na Namíbia, matando 33 pessoas. Agora 5h50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E vamos começar com uma notícia em nível nacional. Está preso Luiz Fernando Pezão, governador do Rio de Janeiro. A força-tarefa da Lava Jato deu voz de prisão contra o político por volta das 6 horas da manhã de hoje, hora de Brasília, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do chefe de Estado. A Operação Boca de Lobo é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral, que também está preso, de quem Pezão foi vice. Segundo o Ministério Público Federal, Luiz Fernando Pezão operou esquema de corrupção próprio com seus próprios operadores financeiros. Há registro do pagamento em espécie a Pezão de quase 40 milhões de reais em valores de hoje, entre 2007
e 2015. A avaliação da Força-Tarefa da Lava Jato, solto Luiz Fernando Pezão, poderia dificultar ainda mais a recuperação dos valores, além de dissipar o patrimônio adquirido em decorrência da prática criminosa. Com a prisão de Pezão, assume Francisco Dornelli, seu vice. Segundo a Polícia Federal, a Operação Boca de Lobo investiga os crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção ativa e passiva cometidos pela alta cúpula da administração do governo do estado do Rio de Janeiro. 5:52. A quarta-feira foi de forte chuva ao longo da tarde aqui em Manaus. Em pouco mais de 3 horas choveu um total de 38 milímetros, o maior volume acumulado por dia do mês de novembro. Este mês, inclusive, foi o mais chuvoso na capital desde junho deste ano. O acumulado de 38 milímetros significa dizer que ocorreu uma precipitação de 38 litros para cada metro quadrado se a chuva fosse distribuída de modo uniforme e em superfície impermeável. A quantidade foi suficiente para causar transtornos em diversos pontos da capital. As avenidas de Jalma Batista, Constantino Neri e Humberto Calderaro, na zona centro-sul, tiveram o tráfego interrompido por conta de alagamentos. Além disso, um avião vindo de Caracas, capital venezuelana, derrapou durante a operação de pouso no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Por conta disso, voos que pousariam na capital precisaram mudar a rota. O volume de chuva desta quarta foi o maior do mês, que registrou até o momento cerca de 130 milímetros desde o dia 1º. Entretanto, a quantidade ainda é bem inferior quando comparada com novembro do ano passado, quando a precipitação mensal somou ao todo 250 milímetros. E a chuva prevista para hoje já cai em áreas isoladas da cidade, como informa o repórter Alberto Peregrini. Bom dia. Muito bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, durante a madrugada, a chuva que agora já passou, Paulo, tipo 4:30 da manhã, chovia na zona leste da cidade, área onde não choveu, não caiu praticamente nada ontem, ficou só no chuvisco, na área como o bairro Zumbi dos Palmares, Nova Vitória, Grande Vitória, São José, área do bairro Santo Inês, ontem não teve chuva. Porém, já agora na madrugada, Paulo, caiu uma chuva forte e já foi embora agora há pouco, deixando pista molhada e visibilidade prejudicada. Como dissemos ainda há pouco, a meteorologia, através do Clima Tempo, está prevendo 28 milímetros de precipitação pluviométrica para esta quinta-feira. A previsão para hoje de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Pellegrini. Pois é, né, Paulo? E impressionante como caiu tanta chuva na zona oeste, na zona centro-sul, até em parte do extremo norte da cidade. Porém, Paulo, a zona leste não foi beneficiada com esse aguaceiro que caiu ontem na cidade. Rodoviários fazem hoje Assembleia Geral e podem decidir por uma greve por tempo indeterminado. É isso, Pellegrini? É isso. Tem Assembleia hoje às 8 horas da manhã e outra no começo da tarde. A que acontece de manhã é para o trabalhador que trabalha à tarde, a que acontece à tarde é para o trabalhador que trabalha de manhã. E os trabalhadores irão decidir se irão, decidir pela greve ou não. Mas o dinheiro que estava programado caiu, não é, Pellegrini? Caiu sim, Paulo, que era previsto para o dia 20, caiu no dia 27. A expectativa agora é para o pagamento do dia 5 e posteriormente também o 13º. Alberto Pellegrini, pronto-socorros da cidade, durante esta madrugada, muita movimentação? Até que não, Paulo, nós tivemos uma movimentação muito tranquila nos pronto-socorros da cidade. Pra você ter uma ideia, pronto-socorro Platão Araújo, pronto-socorro João Lúcio, com pouquíssimos atendimentos. Foi, a noite, que estava aí muito nublada, também com um pouco de chuva, e a gente nota, Paulo, ao longo do tempo, como a gente já comentou aqui, que sempre que chove, então tá um tempo chuvoso devido à manutenção da aeronave. Desde agosto, o aeroporto de Manaus passa por um intervalo de pousos e decolagens no período entre 4 e 11 da madrugada, horário local, devido a obras na pista de segunda a sábado. A Gol informa que a alteração do voo desta madrugada de ontem não teve alteração devido à reforma. O cronograma de interdição foi divulgado previamente pela Infraero e segue até o dia 20 de dezembro. Se o aeroporto fica interditado de 4 às 11 horas da manhã, por que marcam um voo logo às 6 horas da manhã? As empresas devem explicações aos passageiros. A Polícia Rodoviária Federal divulgou edital de concurso público para 500 vagas de policial rodoviário federal.
O salário é de R$9.473,57. O total de vagas 100 são reservadas para candidatos negros e 33 para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ter graduação de nível superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação no mínimo de categoria B e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e horários para dirigir. O policial rodoviário tem jornada de 40 horas semanais e realiza atividade de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da Polícia Rodoviária Federal. Aqui para o Amazonas são 23 vagas. As inscrições devem ser feitas de 3 a 18 de dezembro por este site www.cesp.unb.br/concursos/PRF_18. A taxa de inscrição é de R$150. 6:03 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manacapuru realizará logo mais a partir das 8 horas o 6º seminário dos trabalhadores rurais do município. Com o tema Organização da Produção e Cadeias Produtivas, o seminário reunirá todos os segmentos voltados para a produção rural, objetivando facilitar a vida do amo e do campo, como explica Ricardo Moraes, presidente do sindicato. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a oportunidade, companheiro Zegdeg, da Rádio Difusora do Estado do Amazonas. É um evento que vai trazer benefício não só para o Manacapuru, mas para o Estado. A nossa frente é a organização da produção e cadeias produtivas. Mas Manacapuru, a gente sabe que está faltando entreposto de venda, de comercialização da produção, de vender, comprar e fazer negócio, porque a gente muitas vezes para fazer um financiamento no banco, na hora de pagar a gente tem certa dificuldade, por a gente não ter esse mercado regulador, para a gente não ter esse espaço para comercialização da produção. E estamos trazendo para Manacapuru, esse momento, discutindo com a Prefeitura Municipal de Manacapuru, com os órgãos do Estado do Amazonas, Secretaria de Produção e outros órgãos também que trabalham dentro do setor primário. Nós estamos vendo a questão do prefeito ceder esse espaço para a gente fazer esse entreposto e comercialização da produção. O evento realizar-se-á no auditório do SENAC, com apoio do IDAM, SEBRAE, COOTAF, Unicafes e Prefeitura Municipal. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6:04 em Manaus. Em Itacoatiara, a boneca gigante Tia Suzana, tradicional símbolo do carnaval, vai completar 65 anos no próximo dia 4 de dezembro. A comemoração será na colônia de pescadores C13, com muitas atrações como a banda Jukebox, Samuel do Arrocha e Cecílio do Sax. A boneca, que tem mais de 2 metros de altura, foi criada em 1954 por João Rosas, que em seguida formou o bloco Tia Suzana e seus Capuzos. De 6 a 8 de dezembro acontece a 39ª edição da Festa do Guaraná nas areias da praia da Ponta da Maresia, no município de Maués. 3 atrações nacionais estão confirmadas para o evento. Na primeira noite, dia 6, a atração será a cantora Joelma. Para a segunda noite, o show nacional fica por conta da cantora Nayara Azevedo. E encerrando a tradicional Festa do Guaraná, no dia 8, quem sobe no palco é a banda Chiclete com Banana. É muita grana nessa festa. Marco Aurélio Choi foi reeleito nesta quarta-feira presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Amazonas, para o triênio 2019-2021. Ele recebeu 2.238 votos contra 2.080 de Jean-Claude Mendonça e 301 de Marcelo Kizen. A votação ocorreu na tarde desta quarta-feira no Centro de Convenções, o Sambódromo. A política de segurança do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro também deve buscar inspiração na experiência do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. No Amazonas, o projeto Guardian 24 Horas, baseado na Consultoria Internacional de Segurança, está em fase de implantação pelo governador Amazônia Média desde o início deste ano. Nesta quarta-feira, enquanto o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, se reunia com Rudolph Giuliani em Nova York, os técnicos da Giuliani Security e SEPT visitavam municípios do interior para a realização do diagnóstico das fronteiras. Em sua página nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro elogiou o ex-prefeito no combate ao crime e disse que a experiência implantada por ele coincide com as metas do novo governo. O prefeito eleito de Nova Irão, Frederico Júnior, do MDB, será diplomado no cargo nesta sexta-feira na Câmara Municipal do município. A data da posse ainda não foi definida pelo juiz da 34ª Zona Eleitoral. O município
município passou por eleição suplementar após a Justiça Estadual caçar o então prefeito Wilton Santos, do PSDB, e seu vice Antônio Tiburtino, do Democrata. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, cobrou que o governo do estado cumpra as emendas impositivas aprovadas pelos deputados estaduais. O parlamentar disse que a atitude do executivo é um desrespeito não só aos deputados, mas principalmente à sociedade, pois as emendas nascem de reivindicações da população. Sinésio ressaltou que sempre defendeu a existência de um orçamento participativo e defendeu que exista um mecanismo de punição ao executivo por descumprimento das emendas impositivas. 6h07. Será inaugurado nesta sexta-feira às 9h os trechos finais do prolongamento da Avenida das Torres. São 11,100 quilômetros, começando na Avenida Timbiras, no trecho 2, passando pela Avenida Noel Núteus, trecho 3, Rua S, no Conjunto Galileia, trecho 4, até chegar no quilômetro 20 da M010, a Manaus e Itacoatiara, onde termina a nova via. A cerimônia de inauguração será na nova passagem de nível da Avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, na zona norte da cidade. A obra ganhou impulso em outubro de 2017 no governo Amazônia Mendes, que a concluiu. A avenida, após 5 anos da assinatura da ordem de serviço em 2012. O Banco da Amazônia terá 1,5 bilhão de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, FNO, em 2019. O anúncio foi feito ontem em reunião na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas pelo presidente do banco, Valdecir Tosi. As principais linhas de crédito serão para empresas e produtores rurais e agora também para pessoa física que queira implantar energia solar em casa. Tosi revela que a verba do FNO terá taxa própria de juros com um fator fixo variável de 2 a 3,5% ao ano. O Polo Industrial de Manaus faturou 67,8 bilhões nos 3 primeiros trimestres de 2018. Os números divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, apontam que houve um crescimento de 15,32% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou um faturamento de 58,8 bilhões de reais. A média de empregos gerados pelo Polo Industrial de Manaus também aumentou comparado a 2017. Segundo a Suframa, em dólar, o faturamento nos primeiros 9 meses do ano foi de 18,8 bilhões de dólares, o que significou um aumento de 1,24% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi detectado ainda um aumento de 19,5% na exportação de produtos do polo industrial na moeda nacional e de 3,93% em dólar. Os números também são acumulados até setembro e comparados com o mesmo intervalo de 2017. Em setembro de 2018, o registro total de mão de obra do ano foi de 86.168 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. O número mostra uma queda de 0,92% em relação ao mês de agosto. Já a média mensal até setembro foi de 87.460 empregos gerados. Segundo a Suframa, o número é 0,67% maior que a média acumulada no ano anterior, que ficou em 86.872 empregos. Até o terceiro trimestre do ano, o Polo Industrial de Manaus registrou 17.153 demissões e 17.973 emissões, um déficit de 120 vagas. Polícia. A Polícia Civil do Amazonas e a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública efetuaram ontem as prisões preventivas de mais 2 policiais militares suspeitos de envolvimento em um esquema de extorsão de um dono de embarcação no centro de Manaus, desvendado no dia 30 de outubro. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Ontem foram presos o sargento PM Delmar da Silva Nogueira e o cabo PM Bruno Cesani Pereira, suspeitos de integrar o esquema que fez pelo menos 2 vítimas. Os 2 foram recolhidos ao núcleo de implantação do Presídio Militar da Polícia Militar, que funciona no Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. A ação envolveu a Corregedoria e a Diretoria de Justiça e Disciplina. Quando o esquema foi desvendado em outubro, as investigações policiais culminaram na prisão em flagrante do primeiro-tenente da Polícia Militar do Amazonas, Ismail Souza dos Santos, de 31 anos. Na mesma ocasião, Carlos Pedro da Silva Vieira, funcionário do Tribunal de Justiça do Estado, teve a prisão decretada, mas ele ainda está foragido. Os 2 presos ontem estavam participando da extorsão, que teve como vítima o proprietário de uma lancha a jato. As investigações continuam, ressaltou o delegado Mário Paulo, diretor adjunto do DRCO. Agora 6h15. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, os policiais da Força Tática, mais uma vez em um grande trabalho, apreenderam armas e drogas. A ocorrência deu-se na área da zona norte da cidade e está sendo desdobrada até o presente momento no 6º DIP. Foi uma grande ação dos policiais da Força Tática, que tem o comando do coronel Klinger Paiva, o melhor batalhão especializado da cidade. A Força Tática, mais uma vez, dando resposta à sociedade, tirando pistoleiros, tirando armas e também drogas das ruas, graças ao grande trabalho da Força Tática. A ocorrência deu-se se desdobrando no 6º DIP na área da Cidade Nova. Um homem de 24 anos foi atingido com 1, 2, 3, 7 balaços pelo corpo. O crime aconteceu em uma tentativa de homicídio na rua José Augusto de Queiroz, no bairro de Alvorada. Era a noite de ontem, quando a vítima foi socorrida por familiares. Antes, os ocupantes de um carro misterioso, os ocupantes atiraram 7 vezes no corpo da vítima, que foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde permanece internado. Ele levou 7 balaços e permanece vivo, e as informações dão conta de que ele pode escapar sim dessa situação, graças aos anjos da vida, aos profissionais, os médicos e enfermeiros do pronto-socorro 28 de agosto. Os autores da tentativa de homicídio fugiram sem ser identificados. A Polícia Civil já trabalha na investigação do crime, que ainda é um mistério. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma mulher que não teve o nome divulgado, ela tem 39 anos de idade, ela foi presa no bairro Zumbi dos Palmares. Ela não teve o que fazer, Paulo Guerra. Ela pegou o cartão da aposentadoria de sua mamãe e fez saque e fez também empréstimos em nome da senhora, que tem 68 anos de idade. O cartão, foi pego por ela, foi tomado da senhora sem o consentimento dela. A outra irmã dela também é suspeita de cometer o mesmo crime. A velhinha está cheia de empréstimo que as próprias filhas fizeram no cartão dela. Conforme a delegada titular da especializada contra o crime do idoso, a competente delegada Ivone Azevedo, a prisão da mulher ocorreu em um cumprimento de mandado de prisão. A delegada deu logo uma preventiva, mandou ela direto vai logo para a penitenciária, vai lá pro penitenciária feminina. Tá vendo esse negócio de pegar o cartão da senhora sem o consentimento da cadeia? Doutora Ivone está aí pronta para botar esses malfeitores na cadeia. Tem muita gente que usa o cartão ou da irmã, ou da mãe, ou do pai sem o consentimento para fazer empréstimo. E pior ainda, tem umas que ainda ficam com o cartão. Isso dá cadeia. Cuidado, você que recebe o dinheiro da aposentadoria dos outros. Isso dá cadeia. Eu conheço um caso que vai dar cadeia nas próximas horas, de uma pessoa que é deficiente mental e a irmã dela recebe o benefício. Isso vai dar cadeia, acredito que de hoje para amanhã. Doutor Ivone está aí mesmo para colocar esses malfeitores atrás das grades. Mas, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma quadrilha é presa por furtos e defraudações de veículos. A difusora já informara isso ontem em absoluta primeira mão. Ontem, na hora do programa do Garotinho, ele estava foito, ele estava alegre, ele estava com tudo, comandando a audiência no horário. Foi quando chegou a informação no programa do Garotinho que 16 homens foram presos durante a segunda fase da Operação Chancela, apontados como integrantes de uma organização criminosa que vinha aí cometendo várias defraudações e também outro tipo de crime, como falsificação de documentos. Por exemplo, na operação foram apreendidos 5 carros, uma motocicleta, além de dezenas de documentos e dezenas também de homens que foram presos nessa
operação. Paulo Guerra, foi muita gente, foram 16 presos que foram presos ontem na operação Chancela. Pronto socorro, 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Poucos atendimentos, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma outra pessoa deu entrada vítima de tiro, vítima de bala, daquele caso que nós informamos agora há pouco, que o homem levou 7 tiros lá no bairro do Alvorada e não morreu. Ele continua internado no pronto-socorro 28 de agosto. Porque quem foi que atirou nesse homem continua sendo um mistério para muitos, porque a polícia com certeza já tem aí uma linha de investigação. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Ontem registrou um plantão também muito tranquilo. O pessoal que gosta da violência, o pessoal do crime, não gosta de chuva. Ontem a movimentação foi das menores no pronto-socorro 28 de agosto e também no pronto-socorro João Lúcio. É que a bandidagem, sempre que chove, assim na noite, na madrugada, as ocorrências são menores, o número de ocorrências são menores nos pronto-socorros da cidade. E assim foi no João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Ele vinha em alta velocidade, conversando com seu amor que vinha na garupa, vinham planejando algo, estavam, quem sabe, tramando algo, quando ele perdeu o controle da máquina e o casal saiu rebolando nas proximidades do complexo do viaduto do bairro do São José, pertinho do terminal. O motoqueiro perdeu o controle da sua máquina e ela e ele saíram rebolando pelo asfalto. Ainda do pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, Paulo! Um homem conhecido como Paulo recebeu uma violenta facada. Isso aconteceu nas proximidades do bairro Novo e Zumbi dos Palmares. As informações dão conta é que o Paulo, esse elemento querido, um elemento perigoso, um elemento que gosta da mulher alheia, estava com uma mulher comprometida, até que o marido dela chegou, deu-lhe uma pisa e ainda deu uma estocada no Paulo, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era a noite passada. O Paulo, que gosta de se meter com a mulher alheia, acabou levando uma facada. O Paulo tem 20 anos de idade e é morador do bairro Zumbi dos Palmares. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade. Também teve um plantão considerado dos mais tranquilos durante toda a noite e madrugada. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e um dolorido rabo de arraia que o deixou desmaiado. A peia aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na rua conhecida como Galo da Serra, aí na área do bairro Jorge Teixeira. O homem deu entrada no Platão Araújo por volta de 19h30. 21 horas. Peia. Muita peia, e eu não estou falando do jogo do Fluminense não, o Fluminense apanhou de novo, foi na mesma hora que a televisão estava mostrando o jogo do Fluminense, os torcedores cabisbaixo, a modo, era tricolor querendo chorar, olha já esse time que não faz gol, só um homem nessa mesma hora, apanhou, pegou uma pisa, foram murros, chutes, socos, pontapés e, como se não bastasse, pauladas. O crime aconteceu na área do bairro Cidade de Deus e as informações dão conta de que trata-se de um crime entre familiares. Apesar da violência, o crime foi entre parentes e um deles, um primo, deu-lhe no outro. E o que levou a pior deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Na televisão, o Fluminense apanhava do Atlético e na rua o homem apanhava murros, socos e pontapés. Há quem diga que o Fluminense
sofreu mais do que esse homem que pegou uma pizza. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo para fechar ocorrências. Uma mulher deu entrada vítima de agressão física. As duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. As primeiras informações dão conta de que duas vizinhas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. O marido de uma delas é um homem enxerido, que dá confiança. Esse negócio de amante dá muita confusão e eu aconselho. Amante, quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, no Instituto Médico Legal, era noite de ontem, quando as informações chegavam de que um crime aconteceu no bairro Nova Esperança. O crime aconteceu no finalzinho da tarde, mas o corpo só chegou à noite. Um homem de 26 anos foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. O crime aconteceu na Rua Zero, no bairro Nova Esperança. A vítima voltava do trabalho quando foi surpreendida por ocupantes do carro da morte. Os homens desceram e atiraram várias vezes contra o corpo da vítima. O atirador fugiu no carro da morte, um carro misterioso. No carro da morte estava aí nas ruas da cidade. Você que gosta de discutir, de brigar no trânsito, não faça isso. De repente, o carro que está se envolvendo em confusão com você pode ter os ocupantes, pode ser o carro da morte. Mistério no bairro do Crespo. Um taxista de 39 anos foi barbaramente assassinado a tiros. O crime aconteceu quando a vítima saía de casa. Na rua 5 de agosto, no perigosíssimo bairro do Crespo. O crime ainda é um mistério. Nada foi levado do taxista. E dentro do carro havia um revólver calibre 38. No carro da vítima, os homens que mataram fugiram e até o presente momento não foram identificados. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro do Crespo. O Instituto Médico Legal realizou durante a noite e madrugada um recorde, mas para baixo, apenas 3 exames de corpo de delito. Eu falei 3, apenas 3 exames de corpo de delito durante toda a noite e madrugada. Antes de encerrar, Paulo Guerra, pedindo aquele alô, o pessoal que está nesse momento, os coveiros lá do cemitério Tarumã, meus amigos coveiros, estão cobrando a minha chegada por lá, mais vivo, né? Que é para tomar aquele café lá com eles, que sempre eu faço, vou aparecer. Um abraço pro Chico Gomes, que é coveiro, todos os coveiros, vou falar, Chico Gomes, o Grande, o Fabrício, o Japuci, o Montenegro, o Otacílio e o Marcos. Todos estão lá no cemitério Tarumã. Esperamos não precisar dos préstimos dos companheiros durante muito tempo. É contigo, Paulo Guerra. Peregrine, acesse o aplicativo Humano, que tem um recado para você. Lá de Presidente Epitácio estão dizendo que você é o melhor repórter policial do Brasil. E tem um outro aviso também aqui para ti. Eu gostaria que você acessasse o aplicativo Humano para que você pudesse visualizar, por favor. Loteria. Loto Fácil, concurso 1743, saiu para 5 apostadores, cada um recebe R$910.216,02, são de Ilhéus, na Bahia.
Passo do Lumiar, no Maranhão, Mariana, Minas Gerais, Campo Bom, no Rio Grande do Sul e Dianópolis, no Tocantins. 14 acertos e 784 apostas ganhadoras com premiação de R$1.356,81. Os números foram esses: 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 25. A Mega Sena concurso 2101 também acumulou dezenas sorteadas 02, 08, 18, 37 56 e 58. A quina saiu para 61 apostadores, cada um vai receber R$23.013. A quadra teve 3.852 ganhadores com premiação individual de R$520,63. A quina acumulou no concurso 4.837, dezenas sorteadas 01, 52, 59, 62 e 70. A quadra saiu para 26 apostadores, prêmio R$12.401,67. O terno teve 2.343 ganhadores com premiação de R$206,94. Repetindo as dezenas: 01, 52, 59 62 e 70. Estes os números aqui na concurso 4.837. 6h35. Esportes. Entrevista divulgada nesta quarta-feira pela revista alemã Bild. O arcebispo George Genswein revelou que Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, está em estado vegetativo. No entanto, de acordo com Genswein, o ex-piloto sente as pessoas ao seu redor. O religioso visitou o ex-piloto. A assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro confirmou que o candidato vencedor das eleições presidenciais comparecerá ao último jogo do Palmeiras em 2018, no próximo domingo, contra o já rebaixado Vitória, no Allianz Parque. Ele é torcedor do Verdão. Neymar se isolou nesta quarta-feira como o maior artilheiro brasileiro da história da Liga dos Campeões. Um gol marcado na vitória sobre o Liverpool por 2-1, camisa 10 chega a 31 gols anotados no principal torneio de clubes do mundo e ultrapassou o Kaká, que balançou as redes 30 vezes na competição europeia. O Atlético do Paraná está de volta a uma final continental após 12 anos. Depois de se sagrar vice-campeão da Libertadores em 2005 contra o São Paulo, o Furacão garantiu a vaga na decisão da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, ao vencer novamente o fraco Fluminense, desta vez em pleno Maracanã, por 2-0. Bote fraco nisso. Os gols da equipe comandada pelo técnico Thiago Nunes foram marcados por Nicão logo aos 4 minutos do primeiro tempo e Bruno Guimarães aos 9 da etapa complementar. Agora o Atlético Paranense aguarda o duelo colombiano entre Junior Barranquilla e Santa Fé para descobrir quem será seu adversário na grande final da Sul-Americana. E após a eliminação do Fluminense, torcedores do Tricolor protagonizaram uma confusão na saída do Maracanã. Um grupo de aproximadamente 30 pessoas entrou em confronto com a Polícia Militar em frente ao portão 12 do estádio, na Avenida Radial Oeste. Os policiais responderam com tiros de bala de borracha e gás lacrimogêneo. Após o grupo ser dispersado, funcionários e jogadores do Fluminense deixaram o Maracanã. Parte deles usou o ônibus do clube. O clima ficou tenso, com a torcida protestando contra os dirigentes e cobrando a atitude dos jogadores e da comissão técnica. Últimas notícias. A atuação do Banco Central com leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana com garantia de recompra surtiu efeito pelo segundo dia consecutivo, com a queda do dólar no fechamento do dia. A moeda encerrou o pregão em baixa de 0,93%, cotada a R$3,841 para venda. Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua mensal, PNAD, divulga hoje dados sobre o desemprego no país. No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,9%, atingindo 12,5 milhões de brasileiros. E sai hoje o índice geral de preços de mercado, IGPM, de novembro, que serve de base para o reajuste do aluguel. Em outubro, o índice desacelerou a alta e ficou em 0,89%. E termina nesta sexta-feira o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários o adiantamento da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela, por sua vez, precisa ser depositada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. A expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 76 anos em 2017, um aumento de 2 meses em relação ao ano anterior, segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2016, a expectativa de vida ficou em 75 anos e 8 meses para o total da população. Esse número vem crescendo desde 1940.
Naquele ano, a expectativa de vida ao nascer era de apenas 45 anos e meio. A votação do projeto de lei que autoriza a Petrobras a transferir a petroleiras privadas até 70% de seus direitos de exploração de petróleo na área do pré-sal, a sessão onerosa foi adiada novamente. A matéria que esteve na pauta do Senado anteontem e ontem não foi apreciada por falta de um entendimento em torno da partilha de royalties da sessão onerosa do pré-sal com estados e municípios. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que não houve consenso entre os membros da equipe econômica do governo atual e a do presidente Jair Bolsonaro. Os gastos feitos em moeda estrangeira nos cartões de crédito internacionais terão seu valor fixado em reais pela taxa de conversão vigente no dia de cada gasto realizado. A medida foi anunciada ontem pelo Banco Central e passa a valer a partir de 1º de março de 2020. Dessa forma, o Banco Central, o cliente ficará sabendo já no dia seguinte quanto vai desembolsar em reais, eliminando a necessidade de eventual reajuste na fatura subsequente. A medida aumenta a previsibilidade para os clientes em relação ao valor a ser pago, evitando o efeito da variação da cotação da moeda estrangeira entre o dia do gasto e o dia de pagamento da fatura, explicou o Banco Central em nota. A toque de caixa, o Itamaraty está entregando a chefes de estados estrangeiros os convites para a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. Seguindo a tradição brasileira, os convites seguem para todos os países com os quais o país tem relação, inclusive Cuba, Venezuela e outros classificados como ditaduras pelo presidente eleito. 6:44. O boi gigante da Austrália virou celebridade na internet e surpreendeu até especialistas. Quickers tem 7 anos, 1,94 m de altura e pesa 1.400 quilos, segundo a reportagem da TV australiana Seven News Central Queensland, que deu a ele fama mundial. Como ele chegou a esse tamanho, a alteração hormonal é a provável explicação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania cumpriram nesta quarta-feira a tradição anual de acender as luzes da árvore nacional de Natal, localizada em frente à fachada azul da Casa Branca. Trump cedeu a honra de acender o monumento à sua esposa Melania, que apertou o interruptor de luz depois de uma contagem regressiva iniciada pelo presidente e acompanhada pelos presentes para descobrir uma árvore iluminada em verde e vermelho. 6:45 em Manaus. Aqui marca para 18 de dezembro os depoimentos de 4 delatores da JIF. A PGR pediu rescisão dos acordos dos delatores alegando omissão de informações. O Supremo ouvirá os irmãos Wesley e Wesley Batista, além dos ex-executivos Ricardo Saldi e Francisco Dias. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai receber no Rio de Janeiro hoje de manhã a visita do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, defende que Jair Bolsonaro edite um decreto criando um centro de monitoramento do governo federal. A explicação dele é uma espécie de conselho de administração que terá o vice como responsável por monitorar os projetos essenciais da gestão pública. O deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, indicado ontem para o Ministério da Cidadania do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, confirmou que será cumprida a promessa de um 13º salário do benefício do Bolsa Família para os integrantes do programa. Terra disse que haverá espaço no orçamento para o pagamento do 13º em função da eliminação da fila de espera para o benefício ocorrida nos últimos anos, quando foram cortados 5 milhões de bolsas de famílias após cruzamento de dados com outras fontes de renda das pessoas atendidas. 6:46 em Manaus. Bolsonaro cita AAA e diz que pediu para cancelar a Conferência do Clima no Brasil em 2019. Itamaraty anunciou que o Brasil deixará de sediar a COP25 no ano que vem devido a restrições orçamentárias e a transição de governo. No começo de setembro, durante a campanha eleitoral, Bolsonaro ameaçou retirar o Brasil do Acordo de Paris assinado por 195 países com o objetivo de reduzir o aquecimento global, porque no entendimento dele, o Brasil teria de abrir mão de 136 milhões de hectares na Amazônia. Isso afetaria a soberania nacional. Está em jogo o AAA nesse acordo. O que é o AAA? É uma grande faixa que pega dos Andes, Amazônia e Atlântico,
136 milhões de hectares ali, então, ao longo da cara dos rios Solimões e Amazonas, e que poderá fazer com que percamos a nossa soberania nessa área, disse ele. Por maioria de votos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu reduzir a pena de Antônio Palocci na Lava Jato para 9 anos e 10 dias, com cumprimento em regime semiaberto, com prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira. O Ministério Público Federal informou que recorrerá da decisão. Condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Palocci está preso desde 2016 na Polícia Federal em Curitiba. De acordo com a assessoria do tribunal, a decisão será comunicada imediatamente à 12ª Vara Federal de Curitiba. Os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam hoje o julgamento sobre o indulto de Natal a presos cujo placar está 1-1. Luiz Roberto Barroso votou pela derrubada de parte do decreto editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Alexandre de Moraes apresentou voto divergente. Restam votos de outros 9 ministros. O decreto reduziu em 1/5 o cumprimento de pena em caso de crimes sem violência ou grave ameaça, sem limite máximo de pena para concessão. Bolsonaro já avisou, em seu governo não haverá indulto de Natal. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso na manhã desta quinta-feira no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do chefe de Estado. A operação é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro do ex-governador Sérgio Cabral. É a Operação Boca de Lobo. Entre outras coisas, Carlos Miranda detalhou o pagamento de mesada de 150 mil para Pezão na época em que ele era vice do então governador Sérgio Cabral. A ação é mais uma etapa da Lava Jato no Rio de Janeiro. Também houve pagamento de 13º de propina. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai conceder entrevista coletiva à imprensa às 9 horas, hora de Brasília, daqui a pouco, portanto, sobre a operação da Polícia Federal que prendeu o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB. Além de Raquel Dodge, vão participar da coletiva integrantes da equipe da PGR que atuaram no caso. Com cerca de 24 mil agentes de segurança, áreas fechadas para o trânsito e até mesmo para pedestres, interrupção total do sistema de metrô e trens, Buenos Aires se prepara para receber a cúpula do G20 que será realizada sexta e sábado. A capital argentina receberá os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, o príncipe saudita Mohammed bin Salman, entre outros. As autoridades estimam a participação de cerca de 15 mil pessoas, incluindo 3 mil jornalistas na cúpula. Enquanto isso, os portenhos, principalmente os que moram nas áreas mais isoladas, reclamam que a cidade está sitiada para seus moradores. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após delação premiada, Palocci vai cumprir pena em regime domiciliar semiaberto. A Folha de São Paulo. Justiça reduz pena e Palocci deve deixar a prisão hoje. O Estado de São Paulo. Bolsonaro diz ao TSE que vai devolver 8,2 mil e pede aprovação das contas da campanha. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. O OEA exige que o Brasil garanta a segurança do deputado federal Jean Willis. Valor econômico. Carlos Bolsonaro diz haver pessoas muito perto querendo a morte de seu pai. Estado de Minas. Promessa de pagar 13º Bolsa Família será cumprida, diz novo ministro da Cidadania. Recife, Jornal do Comércio. É empatada, a votação do indulto de Natal será retomada no STF nesta quinta-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia Rodoviária Federal lança concurso com 500 vagas, salário de 10 mil. Porto Alegre, 0 hora. Gaúcho Osmar Terra será ministro da Cidadania e Ação Social. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. A indústria fatura 67,8 bilhões. A crítica. Concurso. Polícia Rodoviária Federal abre 23 vagas para o Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Na escalada de campeões de audiência, quem vai chegar agora é Valdir Correia para mais um programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Missa convite.
Familiares da senhora Lucimar dos Santos Gomes convidam demais parentes e amigos para a missa de 7º dia de seu falecimento a ser realizada nesta quinta-feira às 19 horas na paróquia de São Lázaro, no bairro do mesmo nome. Desde já, a família agradece a todos que compareceram a este ato de fé e piedade cristã. Difusora